Meu pai é alfaiate e por isso sempre me ensinou sobre tecidos resilientes. Um conselho dele é: compre roupas com esses tecidos e você não esquentará a cabeça passando roupa durante horas. A resiliência ela está presente em diversos materiais. Em uma mola que absorve a pressão e depois retorna à sua forma original, em uma cama elástica que sofre o impacto e depois retorna ao seu lugar, e até em tecidos. Sabe aquela camisa que não amassa, mesmo quando você precisa dirigir usando um cinto de segurança? Ela é feita de um tecido com fibras resilientes. Estamos no segundo dia da nossa Jornada Farol, Além da Resiliência. E hoje nós continuaremos a conversar e refletir sobre a graça que nos lança para além da resiliência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte no capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele escreve: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 1 e 2. Na física, a resiliência é definida como a capacidade que alguns corpos têm de retornar ao seu estado original após serem submetidos a algum tipo de pressão, estresse e até deformação. No aspecto humano, a psicologia já tem utilizado o termo resiliência para definir a capacidade que o ser humano tem de passar por problemas e de se adaptar às mudanças, superar obstáculos e resistir situações adversas sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico. Nas últimas décadas, a resiliência se tornou uma habilidade essencial aos profissionais que buscam atuar em empresas e em instituições. Eu tenho trabalhado com liderança desde 1995, faz tempo, sendo que desde 2003 minhas funções tiveram maior ênfase no aconselhamento pastoral. Nesses anos todos, e mais precisamente durante a pandemia, passei a compreender que, diferentemente dos materiais físicos, a palavra que deveria designar resiliência para o ser humano deveria ser outra. Eu creio que deveria ser a palavra transiliência. Observei nessa caminhada com as pessoas que venho atendendo, observei que essas pessoas são capazes não apenas de absorver o estresse e a pressão, mas de aprender com as adversidades. Elas conseguem superá-las e vão além e se lançam para um novo patamar. O ser humano tem a capacidade e pode não apenas retornar ao seu estado original, mas a partir da sua realidade traumática se transformar e ir ainda mais além. O ser humano é chamado para transcender. Mas o que pode nos mover então em transiliência? Nos tornar capazes não somente de superar a adversidade, mas de ir além da resiliência, de nos fazer dar um salto, transcender. A questão é que, diferente dos materiais físicos, em que se tem a capacidade de resílio, resilire, que significa recuar ao estado original, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E em nós há uma semente da vida e da verdade que nos lança novamente em direção a Ele. E o que faz não apenas que superemos as dificuldades, mas sejamos também direcionados a um propósito maior e, consequentemente, nós saímos transformados e mais fortes. Nós nos aproximamos dele nos momentos das lutas, se nós realmente estamos conectados com ele. Deus nunca nos abandona. Mesmo que possa parecer que isso ocorra nos momentos de extrema dificuldade, na verdade são nesses momentos de lutas que podemos perceber a providência divina agindo em nós e nas circunstâncias para nos impulsionar a transcender, a ir além. Transcender é ir além da nossa frágil condição humana. É ser impulsionado a algo superior a nós mesmos. É algo mais que aprender a lidar com as dificuldades. É ser impulsionado para o encontro com o próprio Criador. Por isso gosto tanto desse prefixo trans, que vem do latim
além de, para além de. Então, entendo como transiliência a capacidade dada pelo Criador a nós, não só de superar, mas de avançar e ser transformado, transcender, ir além da própria resiliência. Observe que o apóstolo começa a carta aos Filipenses com uma saudação que revela essa intenção divina de nos levar a transcender. Paulo a chama de a graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A palavra graça significa favor imerecido de Deus aos seres humanos. Paulo, de fato, entendia o que significava isso, pois ele mesmo experimentou este favor imerecido na sua vida. Algo que o buscou e o levou a transcender para além das filosofias, das conquistas materiais, das filosofias e ideologias. As histórias registradas sobre Saulo, que era o nome de Paulo, ou como ele era conhecido antes do encontro com Jesus, são histórias que revelam um homem sedento de vida e de sentido. Um homem que buscou o sentido da vida na religião, nas filosofias e nas ideologias político-militares. Suas buscas chegaram ao ápice do zelo fundamentalista religioso, levando ao extremo de perseguir cristãos e consentir com a morte de muitos. Em uma de suas viagens, indo em direção a Damasco, portando autorização para prender e até matar cristãos, Saulo foi surpreendido por uma luz. Ao cair em terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso está relatado lá no livro de Atos, no capítulo 9. Esse providencial encontro com Jesus ressurreto possibilitou a Paulo descobrir a imprescindível luz que, de fato, o fez enxergar a dimensão transcendente da vida. Lançou ele além. Foi essa luminosidade, este encontro que aconteceu ali, que aconteceu mesmo sem ele merecer, que o levou às nações no futuro para canalizar a grande verdade que ele denomina graça. É por isso que ele diz no início da carta: a graça de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. O favor imerecido sobre a vida de Paulo foi ele mesmo ser encontrado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo foi encontrado por Jesus. As Escrituras Sagradas evidenciam a graça divina desde a narrativa da criação, lá no Gênesis, logo após a queda do ser humano, revelando-a plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ao pós-encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, a razão da vida de Paulo passou a ser agora Jesus. Um relacionamento com Jesus e com a propagação dessa graça salvadora que ele alcançou. Podemos dizer, então, que Jesus foi a fonte da graça que dividiu a história da humanidade. Mas Paulo, com esse encontro com Jesus, por ter sido encontrado pela graça, se torna então o mensageiro que levou essa mensagem redentora a todos os povos. Paulo então deixa sua vida de religioso, político, militar, perseguidor e torturador e se torna perseguido e propagador da graça e do amor que ele encontrou na estrada de Damasco. Paulo experimentou ser amado mesmo não sendo merecedor desse amor. Ele experimentou a graça não somente de Deus, mas ele também experimentou a graça daqueles cristãos no qual ele perseguia, a quem ele antes perseguia. A comunidade de fé que se reunia na cidade de Filipos foi extremamente generosa com ele, amando-o tanto, não somente em palavras, mas revelando esse amor e essa graça em forma de ofertas, donativos financeiros para Paulo, quando ele se encontrava preso. Paulo experimentou a graça daqueles que o perseguiam. É por isso que, mesmo em meio a perseguições e sofrimentos, Paulo não considerava a vida um caos, mas cosmos, trazendo a convicção de uma providência divina que nos atrai para a graça e para transcender. Uma ação de Deus que vem sobre nós nos momentos de sofrimento. Não simplesmente para nos proteger, nos dando resiliência, mas nos levando para algo maior, um chamado divino para algo superior, que o Senhor age na história e na história das nossas vidas.
para uma ordem, um caminho, uma direção. Por isso, Paulo não via caos nos sofrimentos da vida, mas via cosmos. Cosmos implica em ordem e direção, ainda que as circunstâncias revelem aparente contrariedade. Mesmo a gente vivendo em um mundo com tanta violência, desequilíbrio ecológico, pandemias, corrupção e muita hipocrisia, a graça de Deus, que é favor imerecido de Deus, ela age na história, ela age sobre nós, nos direcionando e nos mostrando um sentido da vida ou o sentido da vida e nos levando até Ele. Paulo experimentou a graça de Deus e daqueles que antes ele perseguia. Agora, seu maior desejo era que essa graça estivesse sobre os seguidores de Jesus. Por isso, ele direciona sua carta e deseja graça aos líderes, bispos e diáconos, e a todos os membros daquela comunidade de fé, ao qual ele chama de santos, pessoas separadas. Santos não por merecimento deles mesmos, mas também pela graça de Deus. Santos no sentido, como já disse, de separados para Deus. Então é por isso que Paulo começa a sua carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nós encontramos a graça, o favor imerecido. Quem quer ir além da resiliência precisa aceitar que é possível transcender, ir para um estágio de transiliência, mas que isso não se faz sozinho. É necessário a intervenção divina, a graça que vem, como Paulo escreveu, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A oração que lhe convido a fazer comigo hoje é uma oração de acolhimento da graça divina que nos leva a ir além, que nos leva a transcender. Você pode orar comigo? Repita essa oração pausadamente comigo. Diga o seguinte: Senhor Jesus, declaro que a vida não é caos, embora neste mundo vemos tantas incoerências. Senhor, eu declaro que Tu és o soberano que nos leva para além, que nos leva para a oportunidade de crescer, sendo transformados e encontrando em Jesus o sentido da vida. O Senhor nos leva a viver a graça. Meu Senhor, eu quero ir além da resiliência. Eu desejo ser transiliente por meio da Sua graça. Eu me rendo à Sua soberania e quero me unir a outros que também receberam a Sua graça. Eu o recebo em meu coração, eu recebo a Sua graça em meu coração e recebo agora também a Sua paz que vem da parte de Deus, meu Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Que tal irmos além e temos um desafio a mais para hoje? Você tem percebido a graça de Deus sobre você? A graça de Deus conduzindo a sua vida? Situações onde você sabe que somente Deus poderia te levar para elas? Tente lembrar e anote essas situações. Situações que você sabe que foi Deus que proporcionou aquilo para você. Crie também oportunidades para você compartilhar essas situações com outras pessoas. Também anote nessa semana as situações que você percebe a graça de Deus sendo manifestada em sua vida. Situações em que, mesmo em meio a aparente caos, você vê a mão de Deus lhe guiando para algo maior. Que Deus lhe abençoe e que Ele guarde a sua vida debaixo da graça dEle.